Agora vamos entrar num tema polêmico. Não Sim, precisa citar nomes, tá. mas não sei se todo mundo conhece, quem está assistindo aqui a gente se conhece, se sabe que o acervo fotográfico de Dom Pedro sofreu um furto em uma certa época e que houve uma recuperação. Inclusive tem até um trabalho da Rosângela Renault, sou muito fã dela, que ela faz uma exposição só com o verso das fotografias, né? E aí você fica imaginando que imagem era aquela, porque antigamente a gente escrevia atrás sobre o ano ou uma mensagem para enviar para alguém. Você pode contar um pouquinho sobre essa história de como e você participou desse processo de recuperação, não foi? Sim, e continuo à disposição do Estado brasileiro para colaborar no que puder. A minha revolta, a minha tristeza e o meu constrangimento até permanecem. Vou começar pela Rosângela. A inspiração dela para fazer esse livro de artista, porque é um livro de artista, podemos chamar de livro fotográfico também, mas é um livro de artista, porque todo livro fotográfico de verdade é um livro de artista. Né? Essa coisa de fotolivro, eu tenho minhas restrições. É livro de artista. Então, eu fiz num simpósio internacional na Casa de Rui Barbosa, com muitos colegas brasileiros, estrangeiros muito bons. Eu fiz uma fala e toquei nesse assunto. E a Rosângela estava lá assistindo, ela ficou muito tocada. Acho que ela também tinha sido convidada para participar de uma outra mesa, justiça seja feita. Mas no meu caso, ela estava assistindo e ela depois me procurou. Joaquim, fiquei muito interessada nisso. E, claro, eu sempre busquei colaborar, como a Biblioteca Nacional, né, a instituição colaborou, e ela fez esse livro muito tocante, né, muito impressionante. Então, essa é uma história, como eu já disse, né, para a gente muito triste, constrangedora, revoltante. Furtos sempre aconteceram e sempre acontecerão. Na história de todas as instituições há muito furto, e quase sempre eles são apagados, né, obscurecidos. Né? Por exemplo, esse furto a que você se refere, que acontece aí no início dos anos 2000 na biblioteca, ele é um de furtos que aconteceram em todo o nosso país, e a maioria deles foi apagado. Né? Quer dizer, os problemas existem, mas as instituições preferem não falar sobre, então colocam algo em cima e tocam a vida. Mas no caso da biblioteca, a gente não fez assim, a gente, né, encarou. E então, os furtos aconteceram no momento em que eu diria que há uma mexida no mercado, no colecionismo. Isso é um assunto que vai ser estudado no futuro. Há um certo momento, aí entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que há um crescente interesse no Brasil no colecionismo de fotografia. Né? E esse mercado de fotografia antiga esquenta, se aquece, mas não há muito. Então, isso incentiva o furto. As pessoas furtam para revender, nos leilões, né? Ou nos mercados. Existe um filme que está no, se você me permite aqui falar, Pode falar. eu acho que é no Globoplay, e quem não assina Globoplay pode pagar lá né, um X e ter o acesso ao filme. Uhum. Chama-se Carta para um Ladrão de Livros. É um filme, um média-metragem, que participou do Festival de Fotografia do Rio. Eu assisti no Cinema Odeon, ali no Fest Rio, há muitos anos atrás. E que hoje, quem quiser, vai lá no Globoplay e procura Cartas para um Ladrão de Livros. É a história desse ladrão que liderava essa quadrilha, que fez N furtos e que vendia no mercado formal. Então, isso aconteceu. Todo furto assim envolve pessoas de dentro da instituição, na biblioteca não foi diferente. O que me frustrou, isso aconteceu no momento que eu, pessoalmente, assim, a gente suspeita não, o primeiro furto teria acontecido quando eu ainda estava na biblioteca e chefiava a iconografia, no nosso caso. Mas o grande furto acontece quando a biblioteca entra numa greve e fica fechada 3 meses. Nesse momento, eu estava na França, fazendo uma exposição para o Sebastião Salgado, era bolsista do governo francês.
Estava fazendo uma exposição com as minhas colegas da Biblioteca Nacional da França. E quando eu volto, essa crise está instalada. Enfim, foram anos terríveis. Em resumo, a Polícia Federal, a meu ver, a minha visão de cidadão, a Polícia Federal fez um esforço enorme para elucidar esse crime, mas ela é subordinada ao Ministério Público e, na minha opinião pessoal, e eu já fui advertido sobre isso muitas vezes, Joaquim, não fala isso, mas eu sempre falei e continuo falando, porque está tudo documentado. O Ministério Público não teve a ação que dele ser esperada, na minha opinião de cidadão. Então, essa investigação não andou nem à época, nem até hoje, da maneira ideal. Há uma vontade sempre de colocar panos quentes sobre isso. Esse é um caso em aberto. Há muita coisa da biblioteca que foi furtada e não voltou. Alguma coisa a gente recuperou. Eu sou perito judicial, eu ajudei colegas da minha instituição, né? Eu ensinei as técnicas, fizemos um grupo de estudo, desenvolvemos um método, fizemos laudos periciais, provamos que havia coisa furtada em renomadas instituições do nosso país, recuperamos alguma coisa, mas eu me sinto absolutamente insatisfeito. Para mim, isso é um caso em aberto. O Ministério Público, a meu ver, tem uma dívida com a nação, e a Polícia Federal tem que agir, mas desde que ela consiga. E isso não é um assunto que está em aberto. Não sei se eu fui muito claro. Foi. Quantas imagens você tem ideias? Quantas foram Olha, eu sabia furtadas? tudo isso, mas talvez Freud explique, né? Hoje já não me lembro. Mas é um número absurdo. O total de obras furtadas durante esse período da iconografia talvez chegue aí pelas 900 mil imagens. E assim, E quanto que vocês recuperaram? Dezenas, menos de uma centena. Uau! Olha, boa parte do melhor da fotografia brasileira, da coleção Dona Teresa Cristina Maria, que é a coleção do Imperador Dom Pedro II, que está na biblioteca, foi furtado. Tá? O ladrão, os ladrões, atendendo talvez a encomendas, ou já sabendo os interesses dos colecionadores e das instituições, buscavam. Eles entravam todo dia na instituição, abriam os armários, escolhiam as coisas que eles queriam. Impossível um furto desse não ter a participação de pessoas de dentro, né? De todos os níveis. Então, não tinha câmeras lá naquela época? As câmeras não funcionavam, só se descobriu. Tinha câmeras, mas não estavam funcionando. Sensacional. Sensacional. Então, foi tudo escolhido a dedo, sabe? Então, isso me abriu uma ferida que nunca vai se fechar. Eu carrego essa... Eu e muitos colegas da biblioteca e de outras instituições fizemos um trabalho de equipe, um trabalho interdisciplinar, interinstitucional, de anos e anos, de décadas, para resgatar a coleção do Dom Pedro e colocá-la em condições dignas à disposição do público. E uma parte desse trabalho foi, né, destruído em meses. Imagina assim, você tem um álbum único que foi feito por Dom Pedro, então o cara foi lá, cortou as fotos que interessavam a ele, entendeu? Botou no leilão. Cruel. Aconteceu daí com a Polícia Federal no leilão, estava lá, anunciado na internet, as pessoas lá para comprar ávidas, a gente chegava e, Polícia Federal, apreensão, e a gente provava, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Coisas absurdas. E instituições, como eu falei, que a gente falou, pode trazer aqui para a gente dar uma olhada? E, é nosso, é nosso, é nosso. Daqui a algum tempo vocês vão achar em outros países, provavelmente, né? Eu acho que é aqui mesmo. Imagens. Eu acho que a maior parte disso está aqui, está no Brasil. Agora, que fique claro, isso acontece no mundo todo, viu, Ana? Sim. O tempo todo. Agora teve um caso do British Museum que foi também escondido, que vazou. Quando eu estava na BNF, tinha o caso de um ex-funcionário que furtou durante anos e depois foi descoberto. Você vê todo dia, né, quadros roubados. Porque muita coisa não é falada, mas muita coisa é divulgada. E é importante divulgar. Né? A Unesco tem uma Red List, né? Uma lista. Nem a Unesco, eu acho. É aquela organização dos museus. Acho que o ICOM... Desculpe, eu não estou lembrando. Acho que é o ICOM, o Conselho Internacional de Museus. Tem uma Red List, uma lista vermelha. Né? E tem também a Polícia Internacional, como é que chama? Como é que chama o nome? Interpol? Interpol. A Interpol tem uma lista. É importante a gente dar visibilidade a tudo que foi subtraído das nossas coleções, porque esse é o caminho para um dia se recuperar. Mas muitas instituições preferem esconder, sabe?
Se eu te falasse aqui a lista, não posso falar. É inacreditável a quantidade de instituições do nosso Brasil, bibliotecas, arquivos importantes que sofreram furto. E isso não é adequadamente aberto, divulgado. Então, nunca vai ter solução. Acho que é uma questão cultural, né? Até as empresas, E de responsabilidade, né? É isso. Assunto infelizmente. muito ruim esse. Foi mal. Não, tem que ser falado, Ana. Não foi mal, não. É porque eu acho que a gente tem que Não, falar sobre Ana, esse assunto. foi bem, Até para informar as pessoas que existe uma coleção, claro. né? Que existe uma fotografia de uma época que a gente estava, como você comentou mesmo, no início assim da fotografia, que nosso país teve esse investimento, que por sorte ficou aqui no Rio de Janeiro, né? Porque poderia terem Claro. levado para Brasília, lá nem sei o que ia acontecer. Porque estão todos lá, né? Não, o problema de Brasília, de clima... Bom, Brasília tem um problema do clima, né? É extremamente seco, por isso eles fizeram mesmo aquele lago Paranoá lá. Os arquivos em Brasília, o contrário daqui. Lá você tem que pôr bacia com água nos lugares para umedecer o ar, porque é seco demais e também dá problema. O nosso país é o país dos contrastes, né? Verdade. Agora, ó, só para encerrar esse assunto, eu sinto muito, vou até olhar para a câmera ali, se eu não fui muito claro, mas enfim, esse é um assunto público, se quem quiser se pesquisar, tem reportagens, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma cobertura importante à época, eu dei entrevista até para o Jornal Nacional, tem muita coisa na web sobre esse assunto. Então, quem quiser, vai atrás, e é uma página em aberto.